Não é coincidência que você está aqui. Algo dentro de você o impulsionou a buscar respostas para dar sentido ao que você viveu. E quando chegar ao final deste vídeo, tudo ficará incrivelmente mais claro. Você é uma pessoa gentil e prestativa, sempre pronta para ajudar. Mas então, por que alguns o tratam com condescendência? Porque o respeito que você oferece nem sempre é retribuído. Você esperaria que sua bondade criasse conexões mais profundas, que fosse reconhecida e apreciada. No entanto, muitas vezes parece ter o efeito oposto. Você é ignorado, explorado ou até mesmo menosprezado. Isso não é azar, mas sim uma dinâmica precisa, enraizada na psicologia humana. Carl Jung falava sobre a sombra, aquela parte oculta da mente que se manifesta das formas mais inesperadas. E uma dessas manifestações é justamente o desprezo por aqueles que não impõem limites claros. Hoje, você descobrirá as 5 razões pelas quais sua bondade pode fazer você perder o respeito dos outros. E, acima de tudo, como se proteger sem deixar de ser quem você é. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal Reflexões da Vida, para que você não perca os próximos vídeos sobre crescimento pessoal e espiritual. E agora, vamos começar. Quanto mais gentil você é, mais superficialmente as pessoas se relacionam com você. Você tenta ser respeitoso, compreensivo, generoso, e ainda assim, sempre há alguém que parece não dar valor a isso, ignorá-lo ou até explorá-lo. Você aprendeu que ser uma boa pessoa significa fazer a coisa certa. Então, por que, em vez de receber respeito, muitas vezes você se vê sendo tratado como alguém de menor valor? A resposta é simples. A bondade nem sempre é vista como uma qualidade, mas muitas vezes como uma oportunidade. Aqui estão as 5 razões pelas quais ser bom demais fez com que você fosse subestimado por aqueles que não reconheceram o verdadeiro valor da sua generosidade. Razão 1. Bondade sem limites é vista como fraqueza. Os seres humanos são programados para testar limites. Se você está sempre disponível, se diz sim o tempo todo, se coloca as necessidades dos outros acima das suas sem nunca estabelecer um limite, algumas pessoas começarão a enxergá-lo como alguém manipulável. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de efeito de exploração da benevolência. Se você não define limites, qualquer um pode entrar na sua esfera emocional e tirar o que quiser, sem se preocupar com as consequências. Em muitas situações sociais e profissionais, as pessoas tendem a respeitar mais aqueles que demonstram um claro senso de seus próprios limites. Por outro lado, aqueles que estão sempre disponíveis são vistos como alguém em quem se pode contar, sem precisar oferecer nada em troca. Isso pode fazer com que sua bondade seja explorada, não necessariamente por maldade, mas porque sua presença constante reduz a percepção do seu valor. A solução não é deixar de ser gentil, mas aprender a definir seus limites com firmeza e comunicá-los claramente aos outros. Jung dizia que ninguém pode ter uma consciência clara sem conhecer sua própria sombra. Quando sua bondade não tem limites, você não apenas permite que os outros se aproveitem dela, mas também abdica da possibilidade de integrar seu lado mais assertivo e consciente. A sombra não é apenas um conjunto de impulsos reprimidos, mas também as qualidades que você não reconhece em si mesmo, como a capacidade de dizer não ou de proteger seu espaço. Se você não aprender a equilibrar sua natureza altruísta com uma autodefesa saudável, os outros acabarão vendo em você alguém que podem usar à vontade, em vez de uma pessoa com sua própria força interior. Razão 2. Sua bondade reflete as inseguranças dos outros. Existem pessoas que não estão prontas para receber bondade sem suspeitar de um motivo oculto.
Isso acontece porque sua gentileza funciona como um espelho. Ela expõe a incapacidade dessas pessoas de dar sem esperar algo em troca. Aqueles que construíram uma armadura baseada no cinismo e na desconfiança enxergam sua autenticidade como uma ameaça. Sua presença se torna um lembrete silencioso de que existe outra forma de viver. Uma em que nem tudo se baseia em cálculo e interesse. Mas em vez de acolher essa consciência, essas pessoas preferem rejeitá-la com indiferença ou desprezo. Para alguns, sua generosidade é uma ameaça, porque os obriga a confrontar seu próprio egoísmo ou feridas não resolvidas. Algumas pessoas tiveram experiências que as fizeram acreditar que todo ato de bondade esconde um motivo oculto, ou que a única maneira de sobreviver é desconfiar dos outros. O instinto delas não é valorizar o seu altruísmo, mas desmerecê-lo, porque assim conseguem manter sua visão de mundo intacta. Nesses casos, o desprezo deles não tem nada a ver com você, mas com suas inseguranças mais profundas e a autossabotagem. Jung falava da sombra como aquela parte oculta da psique que contém tudo o que nos recusamos a aceitar sobre nós mesmos. Quando sua bondade colide com alguém que reprimiu sua capacidade de confiar, o resultado é uma reação inconsciente de rejeição. O altruísmo se torna o reflexo do que eles negaram dentro de si mesmos, e em vez de reconhecerem isso, projetam em você na forma de desconfiança ou hostilidade. Esse mecanismo de projeção os protege de terem que enfrentar suas próprias inseguranças, mas os condena a uma visão de mundo baseada em desconfiança e medo. Razão 3. Ir contra as normas sociais cria resistência. Vivemos em uma sociedade onde a dureza é frequentemente recompensada e a competição é vista como o único caminho para o sucesso. Nesse contexto, uma pessoa bondosa, generosa e respeitosa pode ser vista como uma anomalia. Ser bom significa não jogar o jogo do ego e do poder. Isso não significa ser ingênuo, mas escolher não se conformar com as dinâmicas tóxicas que muitos consideram normais. As pessoas estão acostumadas a uma mentalidade baseada no quid pro quo, a troca de favores e conveniência. E quando se deparam com alguém que age sem esperar nada em troca, o sistema de valores delas é desafiado. Alguns podem interpretar isso como ingenuidade, enquanto outros podem se sentir ameaçados pelo fato de haver uma alternativa para suas dinâmicas sociais. Isso pode levar a reações de rejeição, sarcasmo ou exclusão, porque sua presença em si se torna um desafio para a forma como eles sempre viveram. Mas a verdade é que aqueles que rejeitam a bondade o fazem porque não estão prontos para aceitá-la. Em muitos casos, não é você quem deve mudar, mas essa pessoa que deve amadurecer. A consciência de que a bondade não é uma fraqueza, mas uma escolha consciente. Carl Jung argumentava que o que você resiste, persiste. Isso também é verdade nas dinâmicas sociais. Quando você escolhe ser autêntico em um mundo que recompensa a máscara do ego, você inevitavelmente se torna uma perturbação para aqueles que estão acostumados a se mover de acordo com padrões de poder e oportunismo. Sua bondade, em vez de ser bem recebida, pode gerar hostilidade, porque obriga os outros a confrontarem suas próprias sombras, as partes de si mesmos que reprimiram ou esconderam atrás da armadura da competição. Antes de vermos as duas últimas razões, espero sinceramente que você esteja aproveitando este vídeo. Se sim, não se esqueça de compartilhá-lo com qualquer pessoa que você ache que possa se beneficiar dele. Razão 4. A generosidade é percebida como um convite ao sacrifício. Aqueles que dão sem pedir frequentemente se veem em um papel que nunca escolheram, o de pessoa que está sempre lá, sempre escuta, sempre ajuda.
E quando você se torna a pessoa que está sempre presente, os outros começam a acreditar que você não precisa de nada. O resultado é que suas necessidades desaparecem. As pessoas começam a dar a sua presença como garantida, como se seu tempo e energia fossem recursos inesgotáveis, como se você tivesse superpoderes. Isso leva a um círculo vicioso. Quanto mais disponível você é, mais as outras pessoas deixam de considerar suas necessidades. Uma dinâmica é criada em que seu papel se torna o de apoio para aqueles ao seu redor, sem que ninguém realmente se importe com você. Isso acontece porque seu altruísmo é visto como uma característica estável e imutável. E as pessoas se acostumam a receber sem perguntar se você precisa de algo em troca. A verdade é que o respeito não é conquistado apenas com bondade, mas também com a capacidade de dizer não. Você não pode ser um pilar de apoio para alguém se não se proteger primeiro. Aprender a dizer "preciso de um tempo para mim" ou "não posso dessa vez" não significa ser menos generoso ou mesquinho, mas simplesmente respeitar seu próprio equilíbrio emocional. Jung disse que, se uma pessoa quiser ver o bem em você, ela verá. Se quiser ver o mal, ela também verá. E isso depende mais dela do que de você. Se você se oferece constantemente a alguém sem pedir nada em troca, você não está apenas ajudando, mas também está ensinando essa pessoa a como tratá-lo. Se você se sacrifica sem nunca expressar suas necessidades, aqueles ao seu redor acabarão acreditando que você não tem nenhuma. A sombra da generosidade é justamente essa: o risco de se tornar invisível, de existir apenas em função do que você pode dar. Mas o verdadeiro altruísmo não é anular a si mesmo, é saber quando dar, sem se perder no processo. Razão 5. Sua generosidade ilimitada anula o valor da sua bondade. Quando algo está sempre acessível, deixa de ser apreciado. Isso também se aplica às pessoas. Se aqueles ao seu redor sabem que você está e sempre estará lá, pronto para ajudar, sem nunca pedir nada em troca, eles correm o risco de não ver mais o valor da sua presença. Não se trata de se tornar egoísta, mas de lembrar que a bondade tem um peso, um custo emocional, e deve ser oferecida de forma consciente. Jung argumenta que o equilíbrio entre a luz e a sombra é essencial para a vida em harmonia. Se você dá sem medida, sem respeitar seus limites, o risco é que sua própria bondade se transforme em uma fonte de sofrimento. As pessoas tendem a valorizar o que nem sempre está disponível. Se você está constantemente pronto para ajudar, seu apoio se torna um hábito, não um gesto apreciado. A longo prazo, isso pode levar a se sentir vazio, cansado e talvez até ressentido em relação àqueles que não reconhecem seu esforço. A solução é simples. Devemos entender que a generosidade é valiosa apenas quando é dada com consciência. Oferecer ajuda não significa estar sempre disponível, mas escolher quando e a quem oferecer seu apoio. O verdadeiro valor da bondade está em saber como administrá-la, não em oferecê-la incondicionalmente, sem receber nada em troca. Quando uma qualidade positiva como a generosidade não é equilibrada pela consciência dos próprios limites, a sombra assume, na forma de exaustão, ressentimento ou desvalorização pelos outros. O verdadeiro respeito não vem de estar sempre disponível, mas da capacidade de dosar o que você oferece, evitando que sua bondade se torne invisível aos olhos dos outros. E você já se sentiu dado como garantido por causa da sua bondade? Encontrou uma forma de impor seus limites sem abrir mão de quem você é? Compartilhe sua experiência conosco nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Seja bondoso, mas imponha seus limites. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.